Oi galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas de Filosofia. Nós vamos tratar sobre o tema da estética. Eu gostaria de refletir com vocês hoje sobre a arte na Grécia Antiga. Caramba, professor, nós vamos longe, hein? Sim, a Grécia Antiga está bem distante. Contudo, não significa dizer que esses pensadores, ou essas pessoas, melhor dizendo, essa civilização, não produziu coisas extremamente interessantes e, sobretudo, no campo da estética, que tem a ver com a arte. Pois bem, vamos ler juntos aqui esta parte que está no nosso livro e que diz o seguinte, aspectos da arte na Grécia Antiga. A arte grega foi construída com base no naturalismo e no idealismo. Você sabe qual é o significado de naturalismo? É o estilo artístico que procura reproduzir os objetos retratados com a maior semelhança possível com a realidade. Idealismo significa que as coisas retratadas pela arte grega eram mostradas como elas deveriam ser e não como eram de fato. Pois bem, a arte grega tem essas duas características, idealismo e naturalismo. O naturalismo é retratar a partir das artes, a partir das obras, principalmente a naturalidade do homem grego. Por exemplo, nós vamos passar aqui, mais para frente, por algumas obras e vocês vão perceber que grande parte dessas obras são retratadas a partir de homens nus, de pessoas sem roupa. Mas qual é o sentido de produzir uma obra de arte, seja ela escultura ou pintura, por exemplo, com pessoas nuas? Ora, tem a ver com o naturalismo. Ou seja, a ideia de naturalismo é representar pela arte, tanto quanto for possível, a naturalidade do homem. Isso é extremamente interessante e importante. Agora, esse homem, isto é, essa pessoa, ou essas pessoas muitas vezes retratadas pela obra de arte, elas não são sempre assim. Isto é, nós veremos aqui, para vocês terem uma ideia, uma obra de arte grega que representa uma mitologia específica e que marca a nudez dos personagens, mas não só isso, marca também o corpo perfeito. Essa é a ideia do idealismo, ou seja, o corpo ideal, não como eram de fato, mas como deveriam ser. Não significa dizer que todo homem grego, ou a maioria dos homens gregos, ou das mulheres inclusive, eram fortes fisicamente. Claro, é bem verdade que nós temos a sabedoria de que o homem, nós sabemos de que a civilização grega era, em algumas regiões, uma civilização ou povos muito guerreiros. Nesse sentido, eram povos, pessoas muito bem preparadas fisicamente. Agora, convenhamos que não é todo mundo nessa sociedade que possui um corpo assim. Essa é a ideia do naturalismo, de representar o homem na sua naturalidade, ou seja, ninguém nasce com roupa. E nós aprendemos a nos vestir porque isso é um processo de socialização. Ou seja, desde criança, quando nascemos, os nossos pais nos vestem. E aí nós vamos aprendendo a nos vestir. Caso contrário, se ninguém nos ensinasse isso, nós viveríamos nus. Basta ver, por exemplo, os povos indígenas, ou grande parte dos povos indígenas vivem nus. Por quê? Porque a figura do corpo, para eles, representa uma outra ideia do que aquilo que se formou para a gente como corpo, tá? O corpo, para a gente, é um lugar da vergonha, é um lugar que precisa ser escondido e etc, etc. Mas para outros povos, não. Então, essa ideia com o corpo vai variar de região para região, de cultura para cultura. O fato é que os homens gregos possuíam, na sua arte, o naturalismo e o idealismo, ou seja, construir um ser ideal, nesse caso, fisicamente perfeito. Agora, se vocês observarem uma imagem clássica como essa, nós temos aqui a representação
do corpo, isto é, do corpo forte, perfeito. Contudo, nós temos a representação de um esportista aqui. Nesse caso, é o lançamento de disco. Isso é muito importante na Grécia Antiga, por quê? Porque os gregos constroem, fabricam as suas artes, sejam esculturas ou pinturas, com base na sua cultura. Ou seja, a cultura grega, em determinado momento, ela é permeada, sustentada pelos mitos. Não à toa que muitas esculturas dizem respeito à mitologia grega. Outras formas de representar a cultura é através do esporte. Nós sabemos muito bem que o esporte é fundamental na Grécia Antiga. Basta notar, por exemplo, as Olimpíadas. Ou seja, as Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos, não é? Na Grécia Antiga não era muito diferente. E saibam vocês, curiosidade, que era um dos pouquíssimos momentos em que as regiões gregas paravam de lutar entre si. Porque aí você tinha livre acesso a outras regiões para ir disputar os jogos. Extremamente interessante, né? Veja como o esporte ele é fundamental. Pois bem, nós temos aqui o retrato de um esportista. Ou se eu observo essa imagem, por exemplo, nós percebemos que é uma imagem que está no alto. Galerinha, pensem comigo. Os gregos não construíram isso no chão e foram levando isso para o alto. Não, galera. Eles construíram isso daqui esculpindo. São técnicas de engenharia já, são técnicas de arquitetura. Professor, mas então já tinha arquiteto, engenheiro? Claro, já tinha arquiteto, engenheiro, médico, tinha tudo, ok? E quando nós observamos a arte, nós percebemos que é um povo, uma civilização que no seu tempo, no seu momento, é extremamente evoluída. Imaginem só, há décadas atrás, há milênios atrás, você não tinha aqui um carrinho eletrônico que te levava até o alto. Muito pelo contrário. Isso aqui é uma engenharia de se amarrar com cordas e etc. para você não cair e esculpir isso daqui. É um tipo de arquitetura, é um tipo de engenharia fundamental dentro do imaginário coletivo dos gregos. Olha que interessante, a famosa Acrópole, aqui a gente tem o Párteno, dedicada a deusa Atena, por exemplo. Aqui é uma ruína que ainda hoje está na Grécia Antiga, com o tempo e com as invasões, obviamente isso foi se perdendo, mas aqui era um lugar sagrado para os homens gregos. Está num lugar muito alto, e porque quanto mais próximo, ou melhor dizendo, quanto mais alto, mais próximo dos deuses. Agora, isso aqui é uma construção artística e ao mesmo tempo de engenharia, de arquitetura. Olha que fantástico nós observarmos que já naquela época, isto é, antes século IV, século III antes de Cristo, uma coisa extremamente antiga. Outra forma de arte própria dos homens gregos são as pinturas nesses vasos que são denominados de ânforas. Isso mesmo, ânforas. As ânforas, elas não só são uma arte por si mesmas, mas elas também são pintadas com outro tipo de arte. Quer dizer, eu tenho o escultor que faz a ânfora já é um tipo de arte, mas eu tenho também o pintor, que pode ser também o mesmo escultor, não tem problema, ou pode ser diferente. O fato é, as pinturas gregas na arte antiga são fundamentais. Para quê, professor? Para a gente entender a cultura grega, as expressões culturais. Vocês certamente estão percebendo aqui. São duas mulheres, uma está a tocar um instrumento. Sinceramente, eu não sei que instrumento é esse, mas certamente é um instrumento de sopro. E a outra está dançando. A dança, o instrumento, é fundamental na Grécia Antiga, ok? Olha que interessante aqui, outra obra de arte grega, a ânfora e a pintura. O que vocês acham que eles estão fazendo? Estão correndo de alguém? Será que eles estão apostando corrida?
Será que eles estão dançando? Galerinha, eles estão dançando. Olha, eles estão de máscara. Percebam só. São artistas. Não só as máscaras mostram que eles estão dançando, como o movimento do corpo deles, isto é, a sincronia da dança. É o mesmo movimento. São artistas. Ou seja, é um artista que constrói uma ânfora, um artista que pinta representando outro tipo de arte, a dança. Legal, né? Por fim, olha que interessante, nós temos de novo uma ânfora e a pintura. Nós temos aqui um jovem e a ideia do naturalismo e idealismo, ou seja, um jovem nu e que é fisicamente perfeito e que está, a princípio, aprendendo a tocar uma harpa ou algo desse tipo, e talvez aqui seja o seu instrutor que está mostrando a ele o que ele deve fazer e etc. Pois bem, com isso, nós refletimos sobre as expressões artísticas da Grécia Antiga. Expressões que marcam o ser do homem grego, marcam a sua cultura e tentam representar o seu dia a dia. Legal? Um abraço para vocês e até a próxima aula, galera!